Sejam bem-vindos à nossa série Tai Chi em Casa com André Bacan. Tini, essa prática milenar que desenvolve a meditação em movimento e o equilíbrio do corpo e da mente. Hoje, vamos ter a consciência de como trabalhar as duas energias juntas. A energia Yin da cegonha, levanta a mão, levanta o pé, e a energia do tigre, a garra do tigre, em direção ao pé. Para isso, quero convidá-los à nossa forma, à nossa sequência dos movimentos com o poema Caminhante, o Viajante. Ele segue em direção a um lago. E ele sabe que esse lago não pode ser enfrentado com socos e pontapés. Então eles param e vislumbram tudo que existe ao seu redor. E faz lembrar de uma história que o mestre estava caminhando com seus discípulos há muito tempo, há muitas horas, e a água que havia levado tinha acabado. E eles estavam com muita sede. Eles escutam o barulho de um riacho e seguem em direção a este local. Chegando naquele lago, eles observaram que existiam mulheres lavando as suas roupas. O mestre disse para os discípulos: vamos sentar e contemplar tudo isso. E assim o fizeram. As senhoras foram embora e depois de um bom tempo, aquela poeira, aquele lodo que subiu na água se assentaram e a água ficou cristalina. E eles puderam beber aquela água e seguir a sua jornada. Então tem momentos que precisamos esperar a água se assentar para continuar a nossa caminhada, que é a energia da cegonha. Hoje vamos ter a consciência de quando trabalhar as duas energias juntas, através do movimento cauda do pardal. Então, junto comigo, coloque as duas palmas da mão para a frente. Passa uma das mãos lá na frente, ó. Respira. Solta o ar e empurra as duas mãos sem tocá-las, ó. Tem que estar uma à frente da outra, paralelas. Volta na posição inicial, passa lá na frente, ó. E solta o ar. Esse é o movimento da cauda do pardal. O movimento da cauda do pardal é quando trabalhamos as duas energias juntas. A energia Yin e o Yang, da cegonha e do tigre. Quando isso acontece, vamos imaginar ao nosso redor, a energia está sempre junto conosco. Por exemplo, a bateria de um carro tem energia positiva e negativa. Se elas ficarem muito distantes, elas não se conectam e o carro não funciona. Mas se aproximarem ao ponto de encostarem uma na outra, sai aquela faísca, aquele choque. Então, temos que estar paralelos. E assim são as pessoas. Cada ser é uma energia. Se ficarem distantes, não vai ter conexão. Aquele relacionamento não vai dar certo. Mas se ficarem próximos, ao ponto de se entrelaçarem, de quererem comandar, um controlar o outro, vai sair faísca. Vai dar briga. Então, temos que andar paralelo. Um ao lado do outro. Isso serve para irmãos, pais e filhos, mães e filhos, patrão e funcionário, funcionário e chefe,
Temos que andar um ao lado do outro, em sintonia, sem querer mandar e controlar o outro. Essa é a energia da cegonha. Regula a respiração, enche o pulmão de ar e solte o ar. Vamos voltar à nossa forma, à nossa história, à sequência dos movimentos com o poema O Caminhante, até chegar num lago e depois contemplá-lo. Saudação aos céus, saudação à terra. Entre o céu e a terra existem muitas coisas, universo, pessoas em busca de conhecimento. Amplie seus conhecimentos. Adquire conhecimento aqui nessa vida e agradeça. Leve este conhecimento para as pessoas. Troque de conhecimento com elas e incorpore estes novos conhecimentos e distribui novamente. Sendo assim, quando a gente faz isso, o nosso coração se abre e os pássaros vêm cantar em seu jardim. O viajante, ele segue sua jornada, mas antes ele pede mais forças aos céus e avança. Mas nem sempre continua, então ele recua. Mas nessa vida é necessário continuar. Só que ele encontra obstáculos e se protege, desanima. Mas é preciso. Limpe esses obstáculos. Peça mais forças aos céus e defenda com chutes e socos. Este viajante agora, ele vai em direção ao mar. Ele senta na beira da praia e observa os movimentos das ondas do mar. E nesse momento ele percebe que a sua vida, ela é como as ondas do mar, uma constância de ir e vir. E nesse momento ele sofre uma transformação. Ele, que se achava a obra-prima do universo, agora almeja a liberdade de voar como a dos pássaros, da cegonha, que voa leve, suave e com graciosidade, e como um tigre que caminha pela floresta, com força, com garra e sagacidade. E assim é o caminhar do tigre, tão leve quanto o bater de asas de uma ave. E agora que ele conhece as forças da natureza, ele almeja caminhar em todas as suas direções e se depara com uma montanha. A montanha representa nossos obstáculos físicos, nossas tentações. E para transportá-la, precisamos da energia Yang, da energia do tigre. Então ataque como um tigre e se defenda como um tigre. Usando a energia do seu interior, ele vence mais um obstáculo na sua vida. Seguindo a sua jornada, ele se depara agora com um lago de águas calmas e cristalinas. E ele sabe que esse lago não pode ser enfrentado com socos e pontapés, pois esse lago representa nossos conflitos espirituais, nossos conflitos mentais. E quando ele chega na outra margem do lago, ele para e vislumbra tudo que o lago reflete. Fechem um pouco os seus olhos. Imagine um lago lindo de águas cristalinas. Aquele silêncio
Nesse momento, você só sente o vento. E o que o vento representa para você? O som das árvores, dos pássaros. Quando você escuta esses sons, o que você sente? Tenha consciência do que você está sentindo. Aí vai voltando, regula a sua respiração e solta o ar. Esse lago me faz lembrar mais uma história, onde o mestre estava caminhando com o seu discípulo e quando chega neste lago, encontra uma donzela. Confuso, ele pergunta: "O que a senhorita está fazendo aqui?" Ela disse que precisava atravessar aquele lago, precisaria estar do outro lado. O mestre, como também estava indo para lá, disse: "Não tenha problema, segure no meu ombro que eu levarei do lado de lá." E assim o fizeram. O discípulo inconformado acompanhou, não entendendo nada. Chegando do lado de lá, a donzela agradece e o mestre também a cumprimenta. E segue a sua jornada horas por horas. O discípulo não entendendo nada que o mestre estava fazendo, carregando aquilo em sua cabeça, até chegar no seu mosteiro, na sua academia. Assim chegando, ele não aguentou, perguntou para o mestre: "Mestre, o que o senhor fez?" E ele respondeu: "Uai, o que eu fiz?" Você teve contato com a moça." Ele: "Sim, e qual o problema?" "Mas você carregou ela." Ele falou: "Eu sei, mas você ensina que nós não podemos ter contato com mulheres." Ele falou: "Sim, ensino, isso é verdade." "Então, o senhor fez tudo isso?" "Pois é, eu fiz, carreguei ela e deixei ela lá no lago. E você que está carregando ela ainda aqui com você." E é assim que funciona a nossa mente. Ficamos carregando aquilo, né? Devemos deixar o que passou para trás. Essa é um pouco da nossa prática. O que sentimos, o que estamos pensando. Isto é Tai Chi em movimento. Pode ser praticado no escritório, na hora que está lendo, dirigindo, em todos os momentos. Tenha consciente do que está sentindo e pensando. Quero agradecer a participação de vocês. Espero que vocês tenham curtido, compartilhem. Aguardo vocês na nossa próxima aula dessa série Tai Chi em Casa com o Sesc. Muito obrigado. Soco com a mão direita, palma da mão com a mão esquerda. Tini!